Saudações, eu sou Marcos Fábio Alexandre Nicolau, professor do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, e esse é o Audio Paper, nosso podcast de narração de papers filosóficos. Nesse quinto episódio, apresentamos o paper sobre o começo triádico da lógica hegeliana, o ser, o nada, o devir. O paper trata da recusa hegeliana a todo o absoluto intuído ou posto irrefletidamente, que exigiu a elaboração de um sistema filosófico inteligível e discursivo do princípio ao fim. A ideia daí decorrente é a de que a possibilidade de inteligibilidade deste absoluto é correlata à possibilidade de sua exposição, ou seja, a necessidade a ele inerente, que precisa produzir seus próprios conteúdos, exteriorizando-se e, ao mesmo tempo, reconhecendo sua identidade consigo mesmo, provando a necessidade do começo na efetivação de um sistema da ciência que tem por base um projeto de uma ciência da lógica fundadora da própria ciência em si mesma. Assim, o desenvolver de um princípio primeiro-último especulativo na filosofia hegeliana marca o papel inequívoco de mediador, no sentido de liberar o sistema de métodos e propostas exteriores e contingentes que ainda o condicionam. O resultado disso é que, na ciência da lógica, a pressuposição de um começo imediato e vazio do sistema científico-filosófico das categorias do absoluto e o discurso metodológico pelo qual ele se expõe precisam ser descritos e explicados, devido justamente ao caráter incondicional do pensamento puro, no qual se estruturam as bases para o dito sistema. Maiores informações e o link de acesso para esse paper, direto no site da revista Contradictio, serão encontrados na descrição desse episódio. Vamos ao texto. Uma observação que podemos fazer sobre este famoso passo primeiro da lógica de Hegel, a saber, a dialética de ser, nada, devir, é que nele se utilizam conceitos não deduzidos nem explicados previamente. Conceitos como igualdade, movimento, imediatidade, imediação, identidade e diferença, etc., que são pressupostos por nós a partir do momento que decidimos pensar. Não poderia ser de outro modo, pois quando falamos e analisamos, utilizamos conceitos, e um discurso sobre o começo não poderia fugir dessa necessidade. É claro, tais conceitos são justificados no decorrer da obra hegeliana, porém, isso demonstra que não cabe começar por algo simples tão somente, por um pensamento sem determinação, como aparenta pretender fazer Hegel na lógica. Disso se segue que há uma diferença entre os conceitos operativos do pensar e sua tematização, revelando que é, desde sempre, preciso usar as determinações da reflexão quando se tem que emitir um enunciado. Pois não se pode formular uma proposição sem que, com isso, entrem já em jogo as categorias da identidade e da diferença. Mas Hegel não começa sua lógica com as categorias da identidade e da diferença, já que, ainda que houvesse querido desenvolver, já desde o princípio, estas categorias da reflexão, teria que pressupor já a este respeito tanto a identidade quanto a diferença. Todo aquele que formula proposições utiliza palavras distintas e entende por cada uma isso ou aquilo, considerando assim ambas as categorias, identidade e diferença, como já aí implicadas. A intenção sistemática de Hegel, por consequência, lhe prescreve outra forma de construção. Em sua proposta de deduzir a recíproca conexão de todas as categorias, adota um critério que lhe vem dado pela determinação enquanto tal.
Todas as categorias são, certamente, determinações do conteúdo do saber, isto é, do conceito, posto que o conteúdo deve avançar na pluralidade de sua determinação, de forma a obter a verdade do conceito. A ciência tem que começar com aquilo no qual haja o mínimo de determinação. Tal é o critério para a construção lógica em Hegel. Partir do mais geral, isto é, do minimamente determinado, no qual, por assim dizer, o que há de conceber não é quase nada, para progredir constantemente para o pleno conteúdo do conceito e avançar assim à totalidade do conteúdo do pensar. Por isso, podemos pressupor que Hegel não seja tão ingênuo a ponto de ser surpreendido por tal situação. Ele sabe disso. Sabe que não há nada simples, que o ser com que se começa pressupõe a abstração de todo determinado, de todas as determinações, e sabe que é isso que o iguala ao nada, pois a exigência de um começo é uma exigência ilusória quando pretende um início absoluto. O primeiro imediato que não seria ele mesmo mediação. No entanto, o saber absoluto parte do ser, mas este ser é ao mesmo tempo, implicitamente, o saber do ser, e a mediação que se apresenta como a passagem do ser ao nada e do nada ao ser, a determinação de um pelo outro. Logo, é um passo necessário que confirma a tese hegeliana que em absolutamente nada se pode prescindir de ser e nada, da mediação e da imediatidade. Porém, na busca de constatar possíveis soluções que Hegel propõe a questões semelhantes, nos propomos analisar as notas de Hegel a esse começo triádico, encontradas na doutrina do ser, nas quais busca responder e esclarecer essas dúvidas levantadas contra seu projeto de uma ciência da lógica, que realmente assumiria a posição de uma doutrina da ciência. Hegel acrescenta em nota que o nada trata da negação abstrata, imediata, o nada puro por si, a negação carente de relação. Ser e nada são a mesma coisa. Hegel conclui tal assertiva, ainda que tenha a certeza de que ambos são diferença absoluta um do outro. Porém, são inseparados e inseparáveis, como bem afirma Wahl. Por conseguinte, não se trata de opor, por exemplo, o ser, que seria o geral, e a determinação, que seria o particular. A determinação, ou seja, o não ser, a particularidade, ainda não se destacou do ser. Aliás, nunca será completamente destacada, porque o que está no fundamento de toda esta dialética é a unidade do nada com o ser. E todas as determinações produzem-se a partir desta unidade primeira do ser e do não ser. E nós reafirmamos que há uma unidade imediata dos dois, de modo que não há diferenciação entre os mesmos. Tal unidade é tida por Hegel como a própria realidade, que antes de tudo é dialética, pois a verdadeira realidade se constitui não só de ser e nem só de nada, mas sim de um transpassar de um transpassado ao outro, da passagem constante do ser no nada e do nada no ser. O ser se transforma no nada ao mesmo tempo em que o nada se transforma em ser, de forma que pensar em um deles já é pensar no outro, pois este cair no outro é algo tão incessante que não há forma de tê-los separadamente. A isso Hegel chama o devir, o constante nascer-morrer, que faz com que tanto o ser
como o nada desapareçam e reapareçam um no outro. Assim, o devir implica que o nada não permaneça como nada, senão que transite a seu ser outro, ao ser, e vice-versa. Mas essa dialética surge de uma negação da negação, que se torna uma afirmação, ou seja, um positivo, que aqui na lógica será anunciado como ser. Nesse caso, o ser aí, que surge do devir. A realidade é dialética justamente porque em nenhum lugar, nem no céu nem na terra, há algo que não contenha em si ambos, o ser e o nada. Assim, ser e nada têm um papel fundante. Eles são o verdadeiro princípio da filosofia, nesse caso, de qualquer coisa, pois ambos explicitam o começo da ciência. Posto que esta unidade de ser e nada está agora, de uma vez por todas, colocada na base como verdade primeira e constitui o elemento de tudo o que se segue, são exemplos desta unidade, ademais do devir mesmo, de todas as ulteriores determinações lógicas. O ser aí, ou a existência, Dasein, a qualidade e, em geral, todos os conceitos da filosofia. A defesa hegeliana da proposição de que ser e nada são o mesmo é, ao mesmo tempo, uma crítica àquela outra posição que pensa surgir daí um ser aí e um nada determinado, o que neste momento é algo inviável, já que na doutrina do ser não há qualquer tipo de determinação. E se no decorrer do texto usamos o termo determinação para conceitos próprios da doutrina do ser, o fizemos para evidenciar o processo de determinação que age na lógica, ou seja, a dialética. Mas daí não se pode deduzir que há algum conceito efetivamente determinado nesse momento. Logo, não se pressupõe um ser ou um nada determinados, nem se chegará, nesse momento, a tais determinações, pois se está no âmbito do ser, que está em relação ou mediação consigo mesmo. E um ser determinado, finito, é um ser tal que se refere a outro. É um conteúdo que está em uma relação de necessidade com outro conteúdo, com o mundo inteiro. As abstrações do ser e do nada deixam ambas de ser abstrações quando adquirem um conteúdo determinado. Por isso, qualquer determinação somente se dará na doutrina da essência, onde o ser realmente aparece, se manifesta, se pondo como relação. Passemos, então, a considerar a natureza do começo dialético da ciência, configurado na tríade ser, nada, devir, que para Hegel é uma verdade especulativa. Segundo o filósofo, a dificuldade sentida por alguns de seus opositores para compreender sua proposta de como deve começar a ciência se deve ao fato de que esses se baseiam em proposições tidas na forma de juízos, que não são aptas para expressar verdades especulativas, pois os juízos se referem a identidades ou diferenças, uma relação de identidade entre sujeito e predicado. O especulativo é dialético, trazendo à tona proposições que apresentam paradoxos e extravagâncias para quem não está familiarizado com tal método. O especulativo não pode ser tido unilateralmente, pondo uma proposição como sendo mais verdadeira ou com um valor de verdade maior do que a outra, pois assim se elimina a dialética, que só ocorre pelo reconhecimento do valor das proposições. Assim, embora se tenha criado uma identidade entre ser e nada, por sua vacuidade, não se desprezou o fato de ambos terem estatutos próprios que os diferenciam um do outro. Dessa forma,
Hegel apresenta uma premissa importantíssima ao devir, pois no devir os dois se encontram como distintos. O devir existe só enquanto eles são distintos. E é este caráter de oposição que conserva os valores de ser e nada que faz da dialética o motor do processo. Vê-se aqui uma mediação, ou a forma, o modelo como ocorre a mediação, já que nesse momento não ocorre nenhum tipo de determinação, relação ou mediação de fato, já que o ser está em relação tão somente consigo. A dialética do ser e do nada tem como resultado aquilo que Hegel chamará de ser aí, Dasein. Para o ser que é mediado, vamos conservar a expressão ser aí. O Dasein pode ser tido como o ser aí, ou como o transitar incessante do ser no nada. Ou seja, o devir tido como resultado é o ser aí. A mediação, a relação, é o elemento necessário para o surgimento da realidade, pois não basta a ela só o puro em si do ser ou do nada. Hegel exemplifica assim tal exigência da relação. Tomando a luz e as trevas, vemos que uma não pode subsistir sem a outra, pois é inconcebível que na pura luz, sem qualquer sombra, algo possa ser visto. Da mesma forma que na pura treva nada veríamos. Para algo ser visto, se precisa de luz e treva. Qualquer um tomado somente em si mesmo representa nada mais que o vazio, assim como o são ser e nada. Transitar é a mesma coisa que devir, só que naqueles dois momentos, desde os quais se efetua o trânsito mútuo, são representados mais como repousando um fora do outro, e o transitar se representa como efetuando-se entre eles. Agora, onde e como se quer que se fale do ser ou do nada, tem que estar presente este terceiro, pois aqueles não subsistem por si, senão que existem somente no devir, neste terceiro. Como já fora mencionado, Hegel, ao falar do ser e do nada, que estão um fora do outro, está se referindo à teoria de Parmênides, na qual se está no repouso entre um e outro, ou seja, algo é ou não é. O devir se caracteriza em Hegel como o constante transitar um entre o outro, sendo o transitar aquilo que ele tem como um terceiro, cuja ação gera a identidade do ser e do nada, que caem um no outro incessantemente, se mantendo assim uma unidade que mantém a diferença entre ser e nada. Em suas notas a esse momento da lógica, Hegel irá criticar a posição de filósofos como os Eleatas e Spinoza, que conceberam o ser substância de maneira que desse não se pode sair o negativo ou o finito. Se apresenta também a crítica à posição de Jacob Bohm, que defende que não se pode passar do ser puro ao mundo, ao concreto, ao determinado, negando assim a síntese, pois ele não vê como aquilo que é em si inerte, o ser puro, possa oscilar e ganhar movimento por si mesmo para se desdobrar no mundo, no diverso. Hegel mostra que tal posição, a de Parmênides e Spinoza, e tal crítica, Jacob, em se tratando de sua lógica, não tem sentido, pois não se trata de um indeterminado que seja anterior ao determinado, ou de um universal que seja anterior ao particular, como se do simples nada algo viesse a existir ou ser, já que assim realmente se necessitaria
de uma relação extrínseca, como na filosofia de Spinoza. Hegel pondera que em sua lógica há uma relação intrínseca em seu começo. A máxima que o devir está em tudo não permite que se pergunte onde está e qual é o fundamento originário do mundo. Como Hegel, em sua dialética, imprime uma circularidade no todo da realidade, não cabe perguntar com que começa o mundo, pois assim se pressuporia uma causa originária, o que não é o caso. Isso porque há uma imediatidade no ser e no nada, uma falta ou vacuidade, motivo pelo qual transitam um para o outro, ou seja, um cai no outro de forma imediata, pois não possui sentido algum na unilateralidade, sendo somente na transição ou na passagem. Para fundamentar tal coisa, Hegel afirma ser a não consideração desse caráter intrínseco à realidade, que é a dialética do ser e do nada, como começo, uma verdadeira contradição performativa. Para Hegel, isso é uma verdadeira violação do princípio de não contradição. Em qualquer expressão ou rodeio do entendimento que se introduza, quando se resiste contra a unidade do ser e do nada e apela ao que se apresenta de maneira imediata, não encontrará, precisamente nessa experiência, nada mais que o ser aí, o ser como um limite ou uma negação, isto é, aquela unidade que recusa. Quanto ao nada, Hegel salienta que ele não tem essência por si mesmo, pois para Hegel o nada é apenas a ausência do ser, e assim as trevas são apenas a ausência da luz. Note-se que, da mesma forma, é o ser puro. No exemplo dado, o olho só vê o que está entre a treva e a luz, pois algo para ser visto deve estar nessa relação de luz e sombra. Mostra-se assim a relação necessária de algo negativo com o positivo posto, tendo por modelo a relação ser-nada, mas salienta que, ao passar para as coisas determinadas, frio ao calor, luz à treva, etc., não se trata mais de um nada em geral, mas daquilo que Hegel chama negações determinadas. O princípio dialético aparece como algo inegável ao se contemplar o mundo, a assertiva de que é só pela relação, pelo trabalho do negativo, onde ser e nada estão em tudo, que algo vem a ser e se mantém, pode ser tida como uma verdade filosófica, se nos é permitido dizer assim. Por isso Hegel critica veementemente aos que veem nisso algo trivial e sem importância, ou seja, aqueles que tendem a manter separados o sujeito e o objeto, pensando unilateralmente. Ambos, ser e nada, são para Hegel, enquanto momentos em si, meras abstrações, e através da sua dialética não se põe nenhuma existência ainda. Por isso, rechaça a ideia do nada como começo. Nada pode ter um começo, tanto se existe como se não existe, pois se existe, não inicia primeiramente, porém, se não existe, tampouco inicia. Se o mundo ou algo qualquer tivesse que haver começado, teria então que haver iniciado no nada, porém, no nada não há um começo, ou melhor, o nada não é um começo, pois o começo inclui em si um ser, porém o nada não inclui nenhum ser. O nada é apenas o nada. Em um fundamento, em uma causa, etc., se determina assim o nada, se encontra contida uma afirmação, um ser.
pelo mesmo motivo, não pode sequer cessar de existir algo, pois então deveria o ser conter o nada. Porém, o ser é apenas o ser, e não o contrário de si mesmo. A crítica hegeliana recai sobre todos aqueles que não concebem a relação dialética, na qual não há separação entre ser e nada. Ser e nada são inseparáveis. Hegel salienta que, por mais que se tente separá-los, sempre se explicita mais a dialética dessa relação. A representação deixa valer um começar e um cessar de existir como determinações igualmente verdadeiras, e com isso já admite, de fato, a inseparabilidade do ser e do nada, pois não se dá absolutamente nada que não seja uma situação intermediária entre o ser e o nada.